Por que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Essa pergunta já queimou em silêncio dentro de você, e talvez a resposta que imagina seja apenas a superfície de algo infinitamente mais profundo. A maioria acredita que isso acontece por azar, por destino ou por escolhas mal feitas. Mas Carl Jung nos mostra que o verdadeiro motivo é muito mais inquietante. Você não atrai pessoas ao acaso, você atrai reflexos vivos da sua própria psique. Fragmentos inconscientes que pedem para ser vistos, enfrentados e integrados. Até que se cumpra essa lei invisível da alma, a repetição se torna inevitável, quase como uma prisão oculta. E antes de avançarmos, eu quero que você pause um instante e escreva nos comentários a palavra espelho. Essa é a chave que abre este portal de consciência, porque tudo que você vai descobrir aqui gira em torno desse arquétipo. O outro, como um reflexo perfeito de sua sombra não resolvida. Escreva espelho e sinta como essa palavra já começa a ecoar dentro de você. O ponto crucial é que, enquanto você acreditar que o outro é apenas um outro, permanecerá cego para o que Jung chamou de sombra. Aquela parte invisível da sua própria alma que você rejeita, nega ou projeta. Cada pessoa que você atrai repete um código interno, como se fosse um símbolo mandálico surgindo no seu caminho. E o mais perturbador, quanto mais você tenta fugir desses padrões, mais forte eles se tornam. Porque não se trata do outro, mas de você. Pare um instante. Lembre-se das relações que mais lhe marcaram. Amores, amizades, até mesmo inimigos. Perceba, cada um trouxe à tona uma emoção que já habitava em você, escondida. Raiva, abandono, rejeição, dependência. Tudo isso não foi criado pela pessoa em si. Ela apenas tocou uma ferida latente, que já clamava por reconhecimento. Esse é o paradoxo central. O que você odeia fora é exatamente o que não suporta enxergar dentro. Imagine-se caminhando em um corredor repleto de espelhos antigos. Cada vez que encontra alguém, é como se um desses espelhos se iluminasse, mostrando um fragmento da sua própria imagem que você ainda não quer encarar. Alguns espelhos revelam beleza, outros revelam monstros, mas todos são você. Esse é o drama e também a libertação. Nada entra na sua vida sem ter raízes no seu inconsciente. A psicologia profunda de Jung nos ensina que o inconsciente coletivo não é apenas um depósito de imagens míticas. Ele age como um ímã invisível. Seus arquétipos, quando ativados, moldam não apenas seus sonhos, mas também suas relações. Se você atrai repetidamente pessoas controladoras, existe em você um arquétipo de poder distorcido que precisa ser reconhecido. Se atrai pessoas distantes, é porque há dentro de você uma negação da intimidade. Não se trata de culpa, mas de integração. Agora, respire fundo. Sinta em seu corpo a memória da última vez que você disse: "Por que sempre eu?" Essa frase não é desespero, é o chamado da alma para a individuação. Cada repetição não é punição, mas um convite secreto. Jung descreveu isso como o caminho da individuação. A jornada em que você deixa de projetar sua sombra e começa a integrá-la conscientemente. O problema é que quase ninguém faz esse movimento. A maioria prefere culpar o outro, fugir, repetir, acumular cicatrizes. Mas quem desperta percebe que cada encontro humano é uma chance de alquimia. Sim, alquimia da alma. Transmutar chumbo em ouro. O chumbo são as repetições, os traumas, os padrões. O ouro é a consciência, a integração, a liberdade real. Você percebe como isso quebra o padrão daquilo que você sempre acreditou? Não são os outros que vêm até você para ferir. É sua própria alma que os convoca para que você se cure. Eles não são inimigos, são mensageiros. Às vezes mensageiros dolorosos, mas sempre mensageiros. Faça agora uma pequena prática. Feche os olhos. Traga à mente a última pessoa que entrou em sua vida e trouxe dor ou desconforto.
Veja o rosto dela. Agora, em vez de julgá-la, pergunte-se: o que em mim está sendo espelhado aqui? Permita que a resposta venha, sem censura. Você pode aplicar isso hoje ainda. E muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda quando fazem essa pergunta de modo sincero. E se você ousar continuar, perceberá algo ainda maior. Não apenas pessoas refletem você, mas situações inteiras, sincronicidades, encontros aparentemente casuais. O inconsciente não conhece acaso. Jung chamou isso de sincronicidade, a manifestação externa de um padrão interno. Aquela amizade que surge exatamente no momento em que você mais precisa. Aquele romance que expõe sua ferida mais íntima. Aquele chefe que encarna o autoritarismo do seu pai. Nada é aleatório. Agora, ouça como mentor e discípulo. Sua alma é um laboratório vivo. Cada relação é uma experiência alquímica. Quando você nega, o padrão se repete. Quando você integra, a transmutação acontece. Não busque mudar o outro. Use o outro como chave para mudar a si mesmo. Essa é a verdadeira psicologia arquetípica em movimento. O que Jung nos deixou não é uma teoria fria, mas um mapa de fogo. O inconsciente coletivo é o palco. Os arquétipos são os atores. As pessoas que entram em sua vida são as máscaras que esses atores usam. Mas a peça sempre fala sobre você. E o instante em que você entende isso, o ciclo começa a se dissolver. Perceba agora. Qual arquétipo governa seus relacionamentos? O salvador? O mártir? O controlador? O abandonado? Nomear é o primeiro passo da libertação. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência aparece na sua vida como destino. Não é destino, é falta de consciência. E se cada pessoa fosse, na verdade, uma iniciação secreta? Alguns chegam como mestres de ternura, outros como mestres de dor, mas todos cumprem a função de conduzi-lo a uma versão mais inteira de si. O caminho da individuação não é confortável, mas é o único caminho verdadeiro. Agora, imagine se a partir de hoje você olhasse cada encontro humano como um oráculo. Ao invés de se perguntar, por que sempre eu? Você perguntaria, o que minha alma quer me mostrar através desta pessoa? Isso é transformar vítima em alquimista. Esse é o ponto de virada. Não se trata de se proteger do mundo. Trata-se de abrir os olhos para ver que o mundo nunca esteve contra você. Ele sempre foi você. Cada pessoa é uma peça do seu próprio quebra-cabeça interno. Quando você entende, a dor se converte em revelação. E a revelação é esta. Você não atrai o mesmo tipo de pessoa por azar, mas porque sua alma não suporta mais viver inconsciente. Ela clama por despertar, e o outro é o despertador. O encontro é o portal, e você já está dentro dele agora. O que você chama de atrair pessoas erradas não é um erro, é um chamado da sua psique para revelar algo que sua consciência se recusa a admitir. Você aprendeu a culpar o destino, os outros ou até a si mesmo por escolher mal. Mas o erro não está na escolha, e sim na cegueira. Você nunca escolheu conscientemente. Foi o inconsciente que escolheu por você. E ele sempre escolhe aquele que encarna a parte sua que ficou esquecida. Essa é a verdade desconfortável. Você não está vivendo relacionamentos, está vivendo espelhos animados. Muitos acreditam que, mudando de ambiente, de cidade, de círculo social, escaparão desse ciclo. Mas você já percebeu que, não importa para onde vá, o padrão reaparece? Isso porque não é geográfico, é psíquico. O que carrega dentro de si atravessa oceanos e se infiltra em novos encontros. É como se a sombra tivesse seu próprio GPS. Ela encontra você onde quer que esteja. E até que seja integrada, o padrão persiste. Fugir só fortalece o que você teme. A grande ilusão é pensar que atrai o mesmo tipo de pessoa. O que retorna não é o outro, é você, em múltiplas máscaras. Hoje pode vir na forma de um parceiro, amanhã como um amigo, depois como um chefe. O rosto muda, mas a energia é idêntica. E enquanto você olhar apenas para os rostos,
nunca enxergará a verdade. É o mesmo arquétipo se expressando, pedindo passagem. Você já notou como algumas pessoas sempre caem nas mãos de parceiros agressivos, enquanto outras repetem relações de abandono? Não é coincidência. Cada psique tem uma ferida central que se transforma em ímã. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente governa sua vida e você chama de destino. O destino é apenas a face pública do seu inconsciente. Muitos tentam resolver isso com técnicas de autoajuda superficiais, listas de desejos, afirmações positivas, filtros de comportamento. Mas isso não altera nada em profundidade, porque não adianta tentar manipular o consciente enquanto o inconsciente dita as regras. É como decorar a fachada de uma casa cujos alicerces estão podres. Mais cedo ou mais tarde, a estrutura cai. Agora, veja como funciona a dinâmica. O inconsciente lança uma isca e você morde acreditando que foi escolha. Mas não foi. Foi atração psíquica, um reconhecimento silencioso. Algo em você identificou no outro a vibração exata da sua ferida. E o mais estranho, essa atração não é racional. Pode até ser irracional, mas é irresistível. Você sente magnetismo porque é sua própria alma chamando você para olhar no espelho. É por isso que os relacionamentos mais difíceis são, ao mesmo tempo, os mais transformadores. Você pode rejeitar essa ideia, mas pense, foi nas dores ou nas facilidades que você mais se descobriu? As dores foram os professores invisíveis, forçando você a se despir de ilusões. A repetição não veio para punir, mas para rasgar o véu da inconsciência. Sem dor, você continuaria dormindo. A alma é radical. Ela não negocia com suas vontades superficiais. Ela quer inteireza, e para isso, ela vai empurrá-lo repetidas vezes contra o mesmo muro, até que entenda que o muro não está fora, está dentro. Não são pessoas ruins contra você. É sua própria psique, criando situações extremas para romper sua cegueira. Pense no mito grego de Narciso. Ele não se apaixonou por outra pessoa, mas pelo reflexo da própria imagem. Isso não é apenas uma fábula sobre vaidade. É um retrato exato da condição humana. Cada vez que você se apaixona, cada vez que odeia, é o mesmo reflexo. O outro é só superfície d'água. O que você vê sempre volta a si mesmo. Agora, uma verdade que poucos aceitam. Você não atrai o que quer. Atrai o que é. E isso não se limita à parte bonita da sua identidade, mas ao conjunto completo, luz e sombra. É por isso que desejos conscientes muitas vezes não se realizam, mas traumas inconscientes se repetem. Porque o inconsciente tem prioridade. Ele quer ser visto mais do que você quer ser feliz. Quando Jung estudou a alquimia, percebeu que a obra externa era metáfora da obra interna. O chumbo representa esses padrões repetitivos, pesados, sufocantes, mas é exatamente esse chumbo que contém o ouro oculto. Você não encontra ouro na leveza, mas no peso. Por isso, cada relação que parece condenação carrega em si a semente da libertação. E aqui está algo ainda mais desconcertante. Enquanto você não fizer paz com a sua sombra, você continuará escolhendo pessoas que a encarnam, não para torturá-lo, mas para forçá-lo a acolher o que negou. Aquele parceiro controlador é o espelho da sua própria repressão. Aquela pessoa ausente é reflexo da sua própria fuga da intimidade. Aquele amigo traidor é a face externa da sua autotraição. Tudo retorna ao mesmo ponto: você. Mas existe uma saída, e não é evitar pessoas nem se blindar do mundo. A saída é consciência. Quanto mais você ilumina seus próprios abismos, menos precisa vivê-los fora. O padrão não é quebrado pelo esforço, mas pela visão. O que é visto perde o poder de repetir-se. É simples, mas não é fácil. Requer coragem radical de olhar para si mesmo. Talvez você pense que isso é injusto, porque parece responsabilizar você por tudo. Mas não é questão de culpa, é questão de poder. Enquanto acredita que o outro tem o controle, você permanece prisioneiro. Quando
Quando percebe que o outro é só reflexo, o poder retorna às suas mãos e então o jogo muda completamente. Veja, muitos passam a vida inteira tentando encontrar a pessoa certa. Mas o que Jung nos mostra é que a pessoa certa não existe fora. Ela nasce dentro. Quando você integra seus opostos internos, você para de buscar completude no outro. O outro deixa de ser muleta e passa a ser companheiro. Até lá, qualquer encontro será apenas encenação da sua própria falta. Agora, imagine que toda dor relacional que você viveu foi, na verdade, uma iniciação. Não fracassos, mas portais. Você não foi vítima de más escolhas, mas aprendiz de um mestre secreto, sua própria alma. Se você realmente enxergar isso, não apenas seus relacionamentos mudam, sua percepção inteira da realidade muda. Porque cada encontro humano se torna símbolo. E aqui está uma prática que você pode começar agora. Pegue um papel. Escreva os 3 padrões mais repetitivos em suas relações. Para cada padrão, pergunte: que parte de mim está representada nisso? Não racionalize demais. Deixe a resposta emergir. Só esse ato de nomear já é alquimia. Porque o que é nomeado ganha forma, e o que ganha forma pode ser transformado. Você não precisa esperar pelo próximo ciclo de dor para aprender. Pode antecipar. Quando sentir atração por alguém, não pergunte apenas: será que essa pessoa é boa para mim? Pergunte: o que em mim reconhece essa pessoa? Essa pergunta simples tem o poder de interromper anos de repetições, porque coloca a luz no ponto exato onde o inconsciente age. E lembre-se, enquanto você buscar apenas evitar sofrimento, continuará preso. A liberdade não está em evitar repetições, mas em compreendê-las. Quando você vê o jogo perde a força. E aí você descobre que nunca foi azar, nunca foi destino. Sempre foi você, chamando a si mesmo através dos rostos dos outros. Hoje você atravessou os corredores invisíveis do seu próprio inconsciente e viu que aquilo que chamava de azar ou destino sempre foi a sua própria alma colocando espelhos diante de você. O véu caiu. A sombra sussurra e agora você já não pode fingir que não ouviu. Algo profundo foi ativado. A compreensão de que cada rosto, cada encontro e cada repetição não eram acidentes, mas chaves arquetípicas para a sua própria individuação. E mesmo assim, há ainda uma última revelação oculta, uma chama que continua queimando no centro do seu ser, aguardando o momento em que você ousará acolher o que sempre rejeitou. Se essa mensagem reverberou em sua essência, declare-se agora no campo da alma, escrevendo nos comentários: eu vejo o espelho e abraço minha transformação. Essa frase não é apenas um comentário, é um rito de passagem, um selo simbólico que manifesta no externo o movimento secreto que começou dentro. E se algo em você foi tocado, se sentiu que essa jornada não foi apenas conhecimento, mas uma convocação íntima da sua psique, então receba este chamado. Integre-se ao nosso círculo de busca e desperte junto com aqueles que também escolheram caminhar no caminho da individuação. Inscreva-se e permaneça nesse campo arquetípico, onde cada palavra é centelha e cada reflexão é um portal. Que a chama da sua sombra ilumine os labirintos da sua alma, até que o self se revele como a estrela que sempre esteve acesa em seu próprio céu interior.